Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estarmos aqui, né? Vamos aos recados da noite. Favor desligar os celulares ou deixar no silencioso. O silêncio, todos nós sabemos que é uma das mais maravilhosas preces, né? Então que tentemos antes, no momento em que chegamos aqui, já nos colocarmos à disposição da espiritualidade, contribuindo com o nosso silêncio, com os nossos bons pensamentos, descruzando as nossas pernas, nos colocando tranquilos, bem colocados mesmo. O que pedimos também todas as terças é que não é necessário batermos palmas após a exposição. Tem uma mesa mediúnica em funcionamento e sabemos que tudo é energia. Então façamos a nossa parte. O passe isolado, quem tem a fichinha do passe isolado? Que o passe isolado só é recomendado após o atendimento fraterno, né? Quem é atendido no atendimento fraterno, chega às 18h30, passa no atendimento fraterno e recebe a fichinha do passe isolado. Quem tem a fichinha do passe isolado, nós pedimos que quando iniciar o passe, fique sentadinho aqui no salão, que vai ser chamado o número da ficha, tá bom? O evangelho de hoje nos saiu: reconciliem-se com seus adversários. Reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz e o juiz os entreguem ao ministro da Justiça e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morta a cobra, morto o veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. O espírito mau, por estar desligado do corpo físico, possui mais liberdade. Ele se aproveita dessa condição para atormentar a sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando seus interesses ou as suas afeições mais caras. Que tenhamos todos uma abençoada e iluminada noite. Fiquemos em paz e com Deus. Boa noite a todos. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma
a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médiuns puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje teremos a exposição do nosso querido irmão Adilson, com o tema Kardec e o Espiritismo. Uma boa noite a todos. É impossível vir nessa casa sem pensar, sem refletir sobre o acolhimento, o sentimento bom que a gente sente quando está aqui. É uma felicidade imensa. É indescritível, eu diria. Recomendo a vocês, façam palestra. É bom. Acreditem, é muito bom. O tema da noite de hoje nos traz a refletir um pouquinho sobre Kardec. Nós vamos entendendo os porquês também, mas a primeira coisa que a gente pensa quando lembra Kardec é o que esse homem viu nesse movimento, nessa doutrina, que fez com que ele modificasse a própria vida, girasse, enfim, em 180 graus na sua existência, para se dedicar, a partir daquele momento, a trabalhar com os espíritos. Trabalhar com a doutrina espírita, desvendar esse mistério que era a doutrina espírita. É sempre importante lembrar o contexto. Nós estávamos por volta do ano de 1850, um pouquinho mais. Era uma época onde se valorizava a ciência muito, de forma que quase que se poderia dizer, num contexto geral, que o que a ciência não provasse não teria validade. Era uma época conturbada, porque há pouco tempo saíamos da Idade das Trevas, da Idade Média, aonde a religião perseguia, a religião matava, a religião torturava aqueles que não se fizessem compreender. Ou seja, tu era diferente, tu merecia a morte, enfim, te reconcilia com Deus e aceita o sacrifício. Então, falar de fé, trazer qualquer coisa relacionada à fé, era um problema. Caía na descrença. Era muito difícil. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma viagenzinha pela cronologia, de forma muito breve, para que a gente entenda como é que se processou a doutrina espírita dentro da vida de Kardec.
Eu acredito que boa parte de vocês já estejam no ESD e são ótimas oportunidades para a gente aprender, para a gente entender o funcionamento da doutrina espírita, como é que ela se compõe e o que é que ela traz para nós. Se não estão, por favor, o façam. É imperativo, neste momento que nós estamos, da vida, que nós entendamos os mecanismos de funcionamento dessa. E os estudos da doutrina espírita nos facilitam e muito a vida. Diminuem muito os nossos sofrimentos, porque nos mostram os melhores caminhos. Mas, enfim, 1856, 30 de abril, na casa do Sr. Rustem, e senhorita Jafé, utilizando-se a cesta, se transmite a primeira revelação da missão de Kardec. Revela-se também o seu guia espiritual, o Espírito da Verdade. 1857, 18 de abril, vem à luz a primeira edição do Livro dos Espíritos, financiada pelo próprio Kardec. Então já podemos ver que ele de fato acreditava naquilo, né? Ele de fato acreditava no que ele estava fazendo. Também foi criado nesse ano o pseudônimo Allan Kardec, que é o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, para quem não sabia. É um nome de uma encarnação passada dele, ao qual ele era um celta. Enfim, ele adotou o mesmo nome como pseudônimo para as obras da doutrina espírita, porque ele já tinha livros publicados, então ele queria separar. O que era espiritismo seria Kardec. O que era a vida material de Hippolyte seria do próprio nome dele, né? A intenção inicial era se manter no anonimato, mas ele não conseguiu, naturalmente, né? Também, um pouquinho antes, foi que aconteceu, eu esqueci de mencionar, mas enfim, os fenômenos das mesas girantes, que foi o que principalmente chamou a atenção do nosso irmão Kardec para esse movimento dos espíritos que estava acontecendo na Europa naquele ano, por aquela época. Em 1858 é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mais tarde também chamada de Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, a qual Kardec foi presidente até o seu desencarne, né? Muito embora, e aí eu encontro uma identificação muito forte nisso, porque na nossa casa a gente vive essa realidade também, ele sempre colocava o cargo dele à disposição para quem quisesse, mostrando, enfim, enfatizando que ele não era dono do conceito, mas ele era um trabalhador do conceito e queria também compartilhar com os outros. Quando eu falo isso, eu falo pelas dificuldades que nós temos, muitas das vezes, de encontrar trabalhadores dispostos a assumir as funções. A nossa casa é muito pequenininha lá no fundo da Matias Velho, então, infelizmente, muitas das vezes as presidências, as coordenações têm que se repetir muito e muito em falta de pessoas dispostas a fazer, e eu não digo nem fazer o que Kardec fez, que foi modificar a vida dele para atender a obra. Não. Simplesmente colaborar com as atividades, com o trabalho que uma casa espírita oferece, né? Kardec também manteve sozinho, tanto no financiamento quanto na redação, por 11 anos, a Revista Espírita, que é utilizada até hoje nos nossos estudos espíritas, estudos mediúnicos, estudos de diversas formas dentro dos nossos centros espíritas, né? Em 1859, é publicado o que é o Espiritismo.
também foi publicado uma peça de Mozart que, recebida mediunicamente, foi executada na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e muitos críticos reconheceram o estilo musical de Mozart, atestando assim a veracidade daquela obra mediúnica, né? No ano de 1860, nova edição consideravelmente ampliada do Livro dos Espíritos. A primeira edição foi menor, a segunda edição foi ampliada, onde contém a quantidade de perguntas até hoje, o mesmo formato também. O sistema de submeter mensagens a exame crítico, que foi a metodologia utilizada por Kardec, fazia ele trabalhando dia e noite. Então, ou seja, tamanha foi o envolvimento de Kardec na construção das obras, na formação das obras. Naturalmente, quando a gente fala na construção, é sempre importante lembrar que Kardec ele compilou as obras. Ele recebia as perguntas, ele compilava as perguntas, o que podia ou não ser publicado, levava os espíritos para as respostas e fazia uma análise crítica de tudo aquilo que ele recebia de material. Em 1861 lança o Livro dos Médiuns. E interessantíssimo que em 1861 também foi a queima dos livros espíritas na Espanha, o famoso Auto de Fé de Barcelona, aonde a igreja, por se sentir ameaçada pelo crescimento do interesse nas obras espíritas, queimou vários livros espíritas em praça pública. É interessante dizer que Kardec foi até os espíritos questionando se deveria entrar na justiça, porque todo aquele contexto, enfim, as obras eram enviadas para a Espanha, mas elas foram enviadas legalmente. Elas tinham procedência, tinham, enfim, todo o contexto comercial da época. Então ele se perguntou aos espíritos se poderia entrar na justiça. A recomendação dos espíritos foi que não, porque assim ele estaria demonstrando uma superioridade moral dentro daquela situação, e o que foi percebido pelos leitores, enfim, por quem gostaria ou queria consumir a obra, atiçou a sua atenção, porque o que é proibido naturalmente é mais cobiçado, isso não é de hoje, né? Então, aonde aqueles livros entrariam somente na Espanha, acabaram se proliferando pela Europa inteira. Tamanho interesse foi pelo aquele ato de queima dos livros por Dom Palau, se não me falha a memória, foi o Papa na época que teve a necessidade, Papa não, Bispo, perdão, que teve a necessidade de destruir as obras, né? 1862, recebe mensagens de centenas de assinaturas dos espíritas de Lyon, naturalmente emocionando muito Kardec, fazendo com que ele inicie uma visita a mais de 20 localidades, assistindo a mais de 50 reuniões. Nesse momento o espiritismo já estava difundido por Lyon, enfim. E acabou que Kardec, muito, muito preocupado com a difusão do espiritismo, foi acompanhar de perto, e tendo uma grata surpresa, uma feliz surpresa, tamanha foi aquele movimento, né, que daí foi chamado de a viagem espírita. Lá na Revista Espírita isso está bem descrito, né? 1863,
fazendo um balanço, olha que coisa interessante, fazendo Kardec um balanço das comunicações mediúnicas recebidas, ele recebia mais de 3.600 mensagens por mês, enfim, mas daquelas 3.600 mensagens, apenas 300 eram publicáveis. E somente 100 tem um mérito que se consideraria excepcional. Então, ou seja, com isso a gente percebe a dimensão do trabalho que Kardec teve na compilação das obras, né? 1864, um novo processo de combate ao espiritismo na forma de cursos ministrados por religiosos. Kardec desaconselha a polêmica porque os embates começavam com o clero em nome da liberdade de opinião. Kardec sempre foi muito respeitoso com a própria obra. Ele entendia e sabia que a obra se manteria por si só. Não precisaria de embates, enfim, de discussões acirradas. E assim é uma recomendação para nós todos. Quando nós nos encontramos, e muitas das vezes nós nos encontramos em situações de embate com os nossos irmãos de outros princípios de fé, é importante lembrar que o Espiritismo ele consegue se sustentar por si. Ele não precisa de agressividade para que o conceito se mantenha, né? 1867. Participara do livro Ecos Poéticos de Além Túmulo, com um texto estudo acerca da poesia medianímica. Então, ou seja, o envolvimento de Kardec era gigantesco dentro da própria obra. 1868 vem a público Caracteres da Revelação Espírita e a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Interessante que nesse ano Kardec assistiu uma sessão de transporte de flores, uma sessão de materialização, aonde flores foram transportadas de um ambiente para outro. E mesmo assim, mesmo tendo todo o entendimento que tinha, todo o contexto que tinha, Kardec não se convenceu do resultado. Então, com isso, nós conseguimos observar o quanto ele foi crítico, mesmo já com os conhecimentos espíritas já muito avançados. 1869, redação final da Constituição do Espiritismo, que trata da sua sucessão. Faz uma estimativa dos espíritas em todo o mundo, 6 ou 7 milhões, já contando isso em 1869, quando estava preparando uma nova mudança da Sociedade dos Estudos Espíritas de Paris, ao atender um caixeiro que vinha buscar a revista espírita em 31 de março, cai pesadamente ao solo, havia-lhe rompido um aneurisma. Desencarna em pé, trabalhando. Então, ou seja, de 1856 até 1869, um período bastante curto, Kardec dedicou a vida à doutrina espírita, modificando toda a sua programação de vida, a sua ideia de existência, para se dedicar à causa espírita, ao conhecimento espírita, à difusão do espiritismo no mundo. Aí a gente para pensar, quando a gente vê esse contexto todo da vida de Kardec, muito embora bastante condensada, foi aqui naturalmente, mas foi condensada também a obra, foi um período muito curto. Nos faz pensar, perdão. Quantos de nós está disposto a mudar a vida
quando tropeça ou quando encontra o Espiritismo? Quantos de nós estamos dispostos a modificar a nossa existência em prol de algo que foi importante? Sim, foi muito importante. Foi e é ainda muito importante, tanto que teve o caráter de revelação. Foi citado pelo Cristo na última ceia, onde disse: eu vos enviarei o Consolador prometido. Ou melhor, um outro Consolador, para que fique convosco. E vai trazer luz e entendimento a tudo aquilo que ainda não foi entendido. Quantos de nós estão dispostos a mudar a vida pelo um ideal, por aquilo que acreditamos? O que mais me motivou a pensar no tema de hoje foi buscar entender, em síntese, o que Kardec encontrou ali. O que foi que Kardec viu nas obras, nas perguntas, nas respostas principalmente, que fez com que ele modificasse a sua vida inteira, a forma de ver o mundo, enfim, de interagir com o mundo e de viver. Lendo os prolegômenos do Livro dos Espíritos, e para quem não fez, recomendo fortemente que o faça urgentemente, nos dá um entendimento do que Kardec viu ali. O que ele entendeu que muitos de nós, e falo por mim, muitas vezes não entendo. Ou pelo menos não compreendo. Ler, eu leio. Entender, eu entendo. Agora, compreender. Compreender de forma que o que está escrito ali vai modificar o meu íntimo. Modificar o meu ser. E lembrando de uma frase de André Luiz, que diz assim, isso foi dito por Raul Teixeira, um outro expositor espírita. Quem não conhece, por favor, o faça, porque traz ensinamentos muito singulares. Numa exposição que se chama O Espiritismo Nosso de Cada Dia. Eu acho que até já citei ela aqui, mas ela realmente é muito transformadora. Ele diz assim: uma semana de conhecimento espírita já é o suficiente para uma vida inteira norteada para o bem. Então nós ficamos refletindo. O que é que Kardec viu? Primeiramente, o conceito: Deus existe. Não é passivo de dúvida. Deus existe, Ele é eterno, Ele é imutável, imaterial, Ele é único, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E principalmente, e só essas duas frases modificam a nossa vida: Ele é soberanamente justo e bom. O que isso quer dizer? Por que modifica tanto a minha vida saber que Deus é soberanamente justo e bom? Porque se Ele é soberanamente justo, Ele é incapaz de uma injustiça. E se eu sou filho de Deus, o meu Pai não é injusto comigo. Então nada na minha vida, e aí entendam, gente, pode ser difícil de aceitar, pode ser complicado, e às vezes é mesmo. E aí nesse ponto volto a lembrar, Kardec modificou a vida toda dele por esse entendimento. Não há injustiças. Ou melhor, perdão. A injustiça até existe. O que não há são injustiçados. Nós não somos injustiçados nunca. Porque ao me considerar injustiçado, ao me entender injustiçado, eu sou obrigado a afirmar que algo que aconteceu comigo, Deus estava distraído. Não viu. E aí aconteceu uma injustiça. Então nós não somos injustiçados nunca. Se algo na nossa vida não está conforme o que nós acreditamos,
que resulte dos nossos comportamentos, ou seja, eu sou uma boa pessoa, eu sou um homem de bem e alguma coisa na minha vida não está ajustada, eu preciso procurar em outros momentos, ou preciso pelo menos entender que em outros momentos da minha vida, da minha existência, as minhas atitudes resultaram naquilo que me acontece hoje. Então, eu não sou um injustiçado. E se eu estou vivendo aquela dificuldade naquele momento, ela está relacionada ao meu bem. Mas é difícil, é doloroso? Às vezes é. Porque eu sou negligente no meu processo das minhas encarnações e a dor vem me acompanhar. Preciso eu buscar a cura? Sim, é minha obrigação buscar a cura, é minha obrigação buscar o meu bem-estar. Mas eu preciso entender que algumas vezes, algumas coisas são frutos desse meu passado e eu preciso sim ser resignado e aceitar a minha situação. Buscar modificar aquilo que eu posso, mas me resignar com o que eu não consigo. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos, menos evoluídos que os homens. Então, ou seja, existe todo um universo ao meu redor, acima, abaixo, à frente, ao lado, me circundando, de espíritos. E esses espíritos, sim, têm a capacidade de influenciar a minha vida. Influenciar os meus pensamentos, influenciar as minhas atitudes. Mas foquem nesta palavra, meus irmãos. Influenciar. Influenciar não é determinar. A decisão ainda é minha. A responsabilidade ainda é minha. Muito embora eu sofra sim a influência, e o sofrimento dessa influência também está vinculado com os meus desejos e com meus maus pendores ainda. Sim, sofremos influências, podemos sofrer processos obsessivos, uma série de situações que, sim, nós somos os responsáveis. Se não direta, indiretamente, se não nesta vida, numa vida que passou, nós somos, sim, os condutores das nossas vidas. Nós somos os responsáveis pela direção que as nossas vidas tomam. Por mais difícil que seja admitir. O homem, nós, somos espíritos encarnados em um corpo material. Temos corpos espirituais, semimateriais, que unem o espírito a esse corpo material. E os espíritos, ou seja, nós somos os seres inteligentes da criação. Constituímos o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa vida que a gente vive, ela é momentânea. Ela é momentânea, temporária, né? E ela tem uma razão, uma necessidade, uma forma de ser. É um estágio da verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. Esta vida aqui é uma vida temporária. Nós não... Prestem atenção, esse ponto é muito importante. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui somente para nos divertirmos, somente para deixarmos a vida nos levar, como diz aquele adágio popular. É uma temeridade nós levarmos a nossa vida ao sabor das nossas preferências, das
dos nossos embates íntimos. Nós precisamos, sim, buscar um sentido para o que nós estamos fazendo aqui. Outro ponto importantíssimo, que é extremamente vinculado com esse, é que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, é nos baseando em Jesus que nós precisamos organizar e viver a nossa vida aqui nessa esfera física. Jesus é o nosso ponto de referência. Aí poderíamos dizer, mas é muito difícil, está muito longe do objetivo ser como Jesus. Tá mesmo. Realmente está. Porém, não é impossível. Senão não seria colocado por Deus como o nosso modelo, o nosso guia. E principalmente é promessa de Deus que todos nós um dia seremos como Jesus. É uma questão de tempo, maior ou menor. E o que envolve esse tempo? A vontade, o nosso querer. O nosso querer ser melhor, o nosso querer evoluir, o nosso querer buscar essa mudança de comportamento tão necessária que Kardec enxergou logo no início dos primeiros contatos dele com o Espiritismo. Kardec viu e buscou isso. E precisamos nós também fazer como Kardec. Essa verdade caiu nas nossas mãos, não foi à toa. Nós já estamos reencarnando há muito, muito tempo. E eu não digo nem nesse planeta. Talvez muitos de nós sejamos até de outras esferas. Estamos evoluindo há muito, muito tempo. E nos percebemos cometendo os mesmos erros grosseiros dos nossos inícios na vida física. Então a doutrina espírita ela veio literalmente como uma boia de salvação para nós nesse mar desesperador de matéria, onde nos afogamos na vida material, porque não fazemos questão de abrir os olhos e enxergar o que está na nossa cara. Que precisamos sim mudar as nossas atitudes, que precisamos sim enxergarmos aos outros como irmãos. Que as coisas atrozes do mundo não fazem sentido. Viver uma guerra no tempo que nós estamos vivendo não faz o menor sentido. Ignorar um irmão passando fome na rua não faz o menor sentido. Nós entendemos que nós somos filhos do mesmo Pai. Se nós conseguimos, tá certo que algumas vezes a gente não consegue, mas enfim, se nós conseguimos dentro do nosso círculo familiar estender a mão de qualquer forma a quem nos pede ajuda, por que é tão difícil conceituar Deus como Pai e aquele que está na rua como meu irmão também? Às vezes a gente finge que não vê, finge que não entende, para não precisar modificar as nossas atitudes. Mas é imperativo entender que, sim, nós precisamos mudar. Para terminar as nossas considerações, já que o nosso horário ali está se esvaindo rapidinho, duas coisas são importantes de citar. Quem disse isso foi o Haroldo Dutra Dias, um outro expositor espírita muito perspicaz, estudioso, juiz, muito inteligente. Então ele diz assim: a gente vai se gerando. Hoje eu sou uma geração do que eu fui ontem. E hoje eu estou gerando ou gestando o que eu serei amanhã. Há um processo de hereditariedade que eu recebi de mim mesmo. Então, ou seja, se a gente não quer mudar com os que estão na nossa volta, que sejamos egoístas e mudemos por nós mesmos. Por entender que amanhã eu sou um reflexo do que eu estou fazendo hoje. Assim como hoje a minha vida é um reflexo do que eu fui ontem.
Então eu preciso entender que as minhas atitudes, elas não passam na vida ao léu. Elas não passam na vida de forma irresponsável. Eu preciso assumir o que eu sou. E aí, para terminar definitivamente as nossas considerações, tem uma frase do padre Fábio de Mello, que eu acho fantástica, que ele diz assim: nada pode ser mais perigoso para o ser humano do que esquecer quem ele é. Vamos sair daqui com essa frase na cabeça. Nada pode ser mais perigoso para nós do que esquecer quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos a manifestação da vontade do Criador. Aquele que fez tudo, que criou os universos, os planetas, tudo, do átomo até o arcanjo, por algum minuto, por algum segundo, voltou a sua atenção para mim e me deu a vida. Me criou. Então eu preciso corresponder com essa criação. Eu preciso me encharcar de espiritualidade para que eu consiga devagarinho abandonar esses laços desse materialismo que eu carrego dentro de mim. E foi isso sim que enxergou Kardec logo no início da produção das obras espíritas. Nós já pegamos o material pronto. A gente só precisa ler e entender. Principalmente colocar em prática. Então que sejamos nós essa centelha de luz criados por Deus na vida de cada um que convive conosco, que compartilha esta experiência na matéria, nesse mundo de provas e expiações. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos ter a certeza de que um dia seremos um com Ele. Que assim seja. Boa noite. Eu trouxe um videozinho de uns minutinhos para a gente ver exatamente em relação a isso que a Gilson falou: fé, gratidão. É um médico que é presidente da Federação das Unimedes de Santa Catarina, que está com câncer de pâncreas, com metástases generalizadas em todo o corpo. Então, depois disso, eu tenho certeza que vocês vão ter bastante coisa para refletir em relação ao que ele vai falar, tá? Obrigado. Traz alegrias e dores no coração. E por fim, para encerrar, eu falo da responsabilidade com Deus. Imagine, né, um discurso de abertura de um evento como esse, e eu falo em responsabilidade com Deus. E divido isso em 3 coisas: gratidão, jornada e num paradoxo que eu tenho dificuldade de entender, que é razão e fé. Gratidão. A vida é muito maluca. A gente chega à noite cansado, deita numa cama, bota um pijaminha e dorme. O despertador toca no outro dia, você levanta e sai correndo para as suas atividades. Você dormiu a noite toda. Vocês têm noção do que é isso? A gente não tem. Porque a gente, na maioria das vezes, dorme a noite toda. Mas eu vou dizer para vocês, não consegui dormir, acordar de hora em hora, porque tem dor, porque aqueles 4, 5 analgésicos não deram conta, gemer, chorar. Cara, é pesado. E aí você pede: meu Deus, eu só queria ter uma noite de sono. E você já não tem mais, não consegue. Aí você lembra como era bom dormir.
Meu Deus. Banho no chuveiro. Tira a roupa, vai pro chuveiro, aquela água, lava. Porra, que maravilha. Mas a hora que você tem uma bolsa de colostomia, eu não tenho. Um infusor de químio, um acesso venoso, e que você está todo cheio de plástico, e você vai tomar banho, não dá para molhar aquelas coisas. É uma droga aquele banho. Se lava metade fica sem lavar. E aí você lembra o dia que você entrava naquele chuveirão e você tomava banho. A gente não agradece por dormir, por tomar banho, né? Não agradece, porque a gente esquece. Quando você sai de casa, sobe um morrinho, vai trabalhar, cheio de coisa para fazer, chateado com os compromissos, vai embora. Mas quando se tenta fazer isso, e tem que parar 3 vezes para dar uma respirada. Mas é tão pertinho. Mas não vai mais. E aí você lembra de agradecer pela época que você fazia isso e que era tão tranquilo, que era tão bom. A semana cheia de trabalho, tanta reunião, tanto compromisso. Que saca, não dou conta, não aguento mais essa vida. E vou dizer para vocês que, para mim, a semana boa é a semana que não tem químio. Puta, não vou ter que ficar 12 horas no hospital. É só trabalho. Trabalho é ótimo, é maravilhoso. A gente reclama. Então, gratidão. Não esqueçam nunca de agradecer. Você não sabe a hora que você vai ser sorteado. O segundo aspecto, a jornada. A jornada é outra coisa. A gente passa a vida nessa correria do dia a dia. Eu não era diferente disso. De vez em quando a gente dá uma rezadinha, alguém, outro. Mas a gente esquece, e Deus ele fica sempre meio que de lado da nossa vida. E a gente vai tocando. É como um grande teatro, você está sentadinho lá no fundo, mexendo no celular, e a vida, como ela está acontecendo aqui no palco. E está tudo certo. Só que de repente alguém olha para você e diz, você, vem cá. Agora é a tua vez. Você não é mais apenas um cara que vai ficar assistindo. Tu vem pro palco, agora é a tua história que vai passar aqui. E ela vai mudar, tá? Tu agora é o ator principal. E o desenho para você é outro. Então, aí você se desespera e quer compensar tudo que você não fez na vida. E você não criou vínculos. Você não ensinou Deus para os teus filhos. Vocês não imaginam a importância que é a família e os filhos num momento pesado. O quanto eles são importantes, o quanto eles nos ajudam, o quanto eles nos erguem quando a gente está caído. Então, não deixa para criar esse vínculo muito tarde na tua vida. Às vezes não dá tempo. E finalmente, o maior dos paradoxos, que é razão e fé. Eu acho que para a gente que é médico, esse é um negócio que te deixa louco. Eu vou para São Paulo, o médico olha o exame, está feio. Tem metástase aqui, metástase ali. Opa, tem um tumor novo aqui, que está invadindo ali. Mas assim? É assim. É sem dó. E aí, por outro lado, Deus vem e te diz, mas meu filho, eu já te disse, você não vai morrer. Eu estou cuidando de tudo. Tenha calma. Não vai ser no teu tempo. Vai ser no meu tempo. Mas vai ser. Vai dormir. Eu estou cuidando de tudo. Acredite. Tenha fé. E a cabeça fica louca. Porque é difícil para a gente ter fé. Então, o que eu posso dizer para vocês é que depois de tudo isso, a gente mistura e analisa tudo e só nos resta um caminho. Não tem dois. E é o caminho da fé. E é por conta desse caminho que é hoje o meu caminho. E eu acredito, esforço para aprender e acreditar, que eu digo para vocês que se tudo der certo, daqui um ano, eu estou aqui de novo, falando para vocês, mais uma vez, e deixando claro que Deus
é demais. Muito obrigado. Depois desse vídeo, a gente fala mais um pouquinho de fé. Essa é a semana a semana abençoada, que a gente cultiva, busca essas palavras de fé. E pelo Espírito de Emmanuel, eu alenguei um pequeno encerramentozinho para vocês hoje. Diz: humanidade real. Eis o homem. Foi escrito, foi versículo de João, por Pilatos ele falou. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Encarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que haviam abandonado, para se erguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado ou eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. E agora, com essas palavras de Emmanuel, eu peço que coloque as suas mãos no local onde hoje e agora se encontra a sua dor, encontra seus medos, com a fé que Cristo nos ensinou, pois Ele sempre disse: a sua fé vai te curar. Então agora, em um silêncio calmante, tranquilo, aguardando os nossos próximos passos, nós encerramos essa abençoada noite com essas palavras, fazendo juntos uma prece numa só voz, a prece que o nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou aos apóstolos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E que assim seja.